E aí, pessoal, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando também. Como vocês sabem, o Brasil inteiro está parado, a gente também parou, estamos de quarentena, então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de maneira online, certo? Então, assim, o nosso conteúdo de História do Brasil segue normal. A gente parou ali na União Ibérica e agora a gente vai dar continuidade à economia mineradora, tudo bem? Então, assim, cada semana a gente vai estar postando as aulas, eu vou estar postando as minhas aulas para vocês, e como a gente fazia na nossa aula presencial, ao final de cada aula a gente discute e resolve uma atividade. Tudo bem? Claro que aqui por vídeo a gente não vai conseguir discutir, mas qualquer dúvida podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, por e-mail, fiquem bem à vontade, beleza? Até mais, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula de História do Brasil Colônia. Nessa aula a gente vai abordar um pouquinho como que aconteceu a expansão das fronteiras coloniais aqui no Brasil, certo? Lembrando que essa aqui é aquela aula que dá continuidade à nossa última aula, que a gente falou sobre a União Ibérica e como que ela influenciou o Brasil, beleza? Moçada, para a gente entender a expansão das fronteiras coloniais aqui no país, é importante que a gente lembre que lá por volta do século XVI, o Brasil ainda estava sob influência do Tratado de Tordesilhas. Lembram, o Tratado de Tordesilhas é aquele que define quais partes pertencem a Portugal e quais partes pertencem à Espanha, certo? Só que no período da União Ibérica, esse é um tratado que não faz muito sentido, porque lembram que com a União Ibérica, todas as colônias que eram de Portugal passam a ser da Espanha. Lembram disso? Então, se o Brasil antes era dividido parte da Espanha e parte de Portugal, agora ele pertence todo a Portugal. Só que nesse momento, moçada, ainda existem colonos portugueses morando, vivendo aqui no Brasil. E esses colonos eles vão começar a entrar no território que antes era da Espanha. Tudo bem? Isso vai fazer com que lá por volta de 1750 o Tratado de Tordesilhas seja substituído pelo Tratado de Madrid, que vai definir novos limites para a Espanha e Portugal, ou seja, para a América Espanhola e para a América Portuguesa, certo? Então vamos lá. Para a gente entender essa expansão, é importante que a gente pense em duas coisas. Primeiro, bandeirantismo, e o segundo é a pecuária, certo? Eu quero que vocês guardem com muito carinho, anota aí na tua apostila, marca com marca-texto, o bandeirantismo, que é a parte mais importante da tua aula de hoje. Bom, moçada, antes da gente falar do bandeirantismo em si, a gente tem que falar de entradas e bandeiras, certo? Basicamente foram expedições pelo interior da colônia portuguesa lá por volta do século XVI. Foram fundamentais, moçada, para que o colonizador pudesse conhecer e povoar o interior do Brasil, uma vez que o colonizador só conhecia a parte litorânea. Essa relação está muito ligada com a questão do genocídio indígena. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, fiquem tranquilos. Olha só, galera. Vamos definir o que são entradas e bandeiras. Entradas, galera, são expedições, só que são expedições oficiais de Portugal, certo? Então, tudo que essas expedições encontravam ficava com Portugal. Todo o lucro ficava com a coroa portuguesa. O objetivo inicial era capturar indígenas para o trabalho escravo. E as bandeiras? As bandeiras também eram expedições, só que eram expedições particulares, ou seja, todo o lucro ficava com os bandeirantes. É daí que vem a relação entre bandeirantes e bandeiras. Então vamos lá. Para estudar o bandeirantismo no Brasil, a gente pode fazer uma divisão. Olha só, temos primeiro as bandeiras de captura, que eram expedições para capturar nativos para venda ou para escravidão, certo? Então os bandeirantes iam para o interior do país, encontravam os nativos, capturavam eles e vendiam ou escravizavam. Portanto, pensem que os bandeirantes eram a favor da escravidão. E claro, o indígena que não obedecesse ou não se submetesse ao bandeirante era morto. Por isso que eu comentei sobre o genocídio indígena. Então olha só, moçada, isso gerou um conflito entre bandeirantes e jesuítas, porque os jesuítas não queriam que os indígenas catequizados fossem escravizados. E os bandeirantes não estavam nem aí para isso. Olha só, galera, existiam também as bandeiras de contrato. As bandeiras de contrato nada mais eram do que um contrato feito entre o bandeirante e o dono de terra, os latifundiários. Então, por exemplo, tem um latifundiário que tinha alguns escravos e esses escravos fugiram. O latifundiário vai contratar um bandeirante para que esse bandeirante encontre esses escravos e traga de volta.
Isso vai gerar um monte de conflito entre bandeirantes e os quilombos. Para quem não lembra, os quilombos eram os locais de resistência dos negros escravizados e dos indígenas. Moçada, aí temos as bandeiras de prospecção, que eram expedições que buscavam recursos no interior do país. Quais recursos, professor? Principalmente metais preciosos. Essas expedições elas começam ali por volta do século XVIII e elas vão ser o pontapé inicial para o pessoal achar ouro na região de Minas Gerais. Mas a gente já vai falar mais sobre isso, fiquem tranquilos. Então olha só, galera, temos também as monções, que também eram expedições, só que essas eram fluviais, ou seja, por meio de rios. Então, com as monções, eles faziam expedições para lugares mais distantes, certo? Por meio de rotas fluviais. O objetivo deles era também realizar um abastecimento comercial. Bom, galera, com relação à pecuária também não tem muito segredo. Você só precisa lembrar que ela era uma economia subsidiária, ou seja, a pecuária era um segmento da economia que auxiliava outro segmento da economia, certo? Então a pecuária é uma economia complementar nesse contexto. Então ela vai ajudar quais outros segmentos da economia? No Nordeste vai ajudar a economia açucareira e na região Sul e Sudeste vai ajudar a economia do ouro, a economia mineradora, tudo bem? Uma outra característica importante da pecuária é que ela não poderia ser realizada nos litorais. Então o governo português proibia a prática da pecuária na região litorânea do Brasil, uma vez que o litoral era destinado à plantação de cana-de-açúcar. Bom, galera, nós já entendemos quais foram os dois principais fatores de expansão do território nacional, certo? Agora a gente começa a falar um pouquinho da economia mineradora, pensando mais na região sul e sudeste do país. Beleza, moçada? Então olha só, a primeira mina de ouro ela foi encontrada pelos bandeirantes, então tá aí a importância do bandeirantismo, na região que hoje a gente entende como Minas Gerais, lá no finalzinho do século XVII, começo do século XVIII. Só que olha só, essa região, por mais que hoje pertença ao estado de Minas Gerais, naquele contexto, pertencia à capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente deu origem à cidade de São Paulo. É lá na capitania de São Vicente que estavam os bandeirantes paulistas. Dessa forma, moçada, os bandeirantes eles reivindicavam a exclusividade na exploração do ouro. Ou seja, eles não queriam saber de ninguém mais explorando o ouro ali além deles. É claro que a notícia sobre ouro ali na região se espalhou muito rápido e chegou no ouvido dos portugueses. Vamos lembrar, galera, que nesse contexto o Brasil ainda estava vivendo sob o pacto colonial lá de Portugal, certo? Então basicamente tudo que Portugal encontrasse ali na região do território brasileiro pertencia a Portugal e Portugal poderia explorar da maneira que quisesse. Beleza, mas como é que se constituía essa economia mineradora? De modo geral, a gente vai ter ainda nesse contexto a mão de obra escravizada, e isso fez com que aumentasse o tráfico negreiro, mas também surge uma mão de obra de trabalho livre, que era em menor quantidade, é claro. E como é que era esse ouro brasileiro? Onde que eles encontravam esse ouro? Diferente do que a gente vê nos filmes, o ouro aqui ele não era encontrado naquelas minas fundas, certo? Nesse contexto aqui, o ouro era encontrado em pequenas profundidades no rio ou até mesmo na superfície da terra. Esse era o chamado ouro de aluvião. Nesse momento, galera, eles vão encontrar muito ouro em pó, beleza? Então esse ouro em pó vai ser fácil de ser escondido, vai facilitar muito o contrabando. É evidente que a coroa portuguesa não vai deixar isso barato e vai buscar, por meio de um aparato burocrático, fiscalizar essa extração do ouro em Minas Gerais. E quais meios Portugal utilizou para fiscalizar essa extração de ouro? Os impostos. Então aqui a gente vai conversar um pouquinho e vai analisar quais foram as principais ferramentas de controle da extração do ouro lá na região de Minas, beleza? Então, em um primeiro momento, nós temos a intendência das minas, que seria justamente um aparato para Portugal poder cobrar o imposto do minerador e ainda definir a área que esse minerador poderia explorar. Nós temos também o quinto, que era o imposto cobrado sobre todo o ouro extraído. Então, o minerador ele extraía determinada quantidade desse ouro e 20% dele tinha que ir para o governo de Portugal, beleza? Mas por que se chamava quinto? Porque 20% é a quinta parte de 100%. Galera, a captação era o imposto cobrado pelo número de escravizados que o minerador possuía trabalhando na mineração. O que é importante saber nesse momento, moçada? Havia muita sonegação de imposto. Lembra que eu falei para vocês que o ouro ele era em pó, certo?
Então muitas vezes o minerador acabava escondendo esse ouro para não ter que pagar imposto. Sabendo disso, o governo português criou a casa de fundição, ou as casas de fundição. Então, nesse local, o ouro seria transformado em barras, O ouro em pó passaria a se transformar em barras com o selo real. Então, o minerador levaria toda a sua extração na casa de fundição. A casa de fundição tiraria os 20% do governo e os outros 80% seria fundido, criado uma placa de ouro e aí seria carimbado com o selo real. A gente já falou de bastante imposto, mas ainda não acabou. Olha só. Posteriormente, foi criado um outro imposto que se chamava finta. A partir disso, o governo passou a exigir uma cota mínima anual. Então, o minerador tinha que extrair pelo menos 100 arrobas de ouro. Aí, professor, quanto que é 100 arrobas? 100 arrobas são equivalentes a mais ou menos 1,5 toneladas. Então, o minerador tinha que extrair tudo isso durante o ano. Só que a gente tem que entender, moçada, que nesse contexto, o ouro já estava em declínio, o ouro já estava acabando na região de Minas. Então, muitas vezes o minerador não conseguia extrair toda essa quantidade de material, mas o governo português não estava nem aí. Então, o Marquês de Pombal criou um outro tipo de imposto, que foi chamado de derrama. Então, quando os mineradores não conseguiam pagar os impostos ou atrasavam o pagamento, os fiscais da coroa portuguesa tinham autorização para usar da violência. Isso é claro que gerou uma insatisfação por parte dos mineradores, certo? Só que olha só, mesmo com todo esse aparato burocrático para cobrar imposto, o governo português ainda não conseguiu conter o contrabando e a sonegação de imposto, que continuou por todo o século XVIII. Moçada, agora a gente fala um pouquinho de sociedade e cultura. E o que você tem que saber sobre sociedade? Nesse momento, começa a aflorar um estilo de vida urbana, com certa mobilidade social, vai se formar também uma classe média. Só que a gente não pode esquecer que na base dessa sociedade, sustentando toda essa sociedade, ainda estavam os negros escravizados, que eram a maioria da população. Por outro lado, vão surgir alguns outros tipos de escravizados, que são os escravizados de ganho, sapateiros, vendedores e assim por diante. Com relação à cultura, galera, com o surgimento dessas pequenas cidades, dessa economia forte do ouro, foi se desenvolvendo uma cultura mercantil nesse contexto. Outra coisa muito importante nesse momento é a arte barroca, que vai sofrer influência do catolicismo e vai encontrar muito espaço nas obras de Aleijadinho, principalmente nas vilas de Minas Gerais. Esse estilo de arte vai estar muito presente nas construções de Minas Gerais, nas pinturas, nas esculturas e assim vai. Bom, galera, agora que a gente já entendeu esse conteúdo, vamos fazer um exercício? Vamos dar uma treinada para o vestibular? Então, olha só, vamos tentar resolver essa questão aqui da Universidade Estadual de Londrina. No Brasil Colônia, a pecuária teve um papel decisivo na... Agora pausa o vídeo e tenta responder essa questão. Eu tenho certeza que vocês acertaram, mas vamos lá, vamos discorrer sobre ela? Então, olha só, alternativa A, ocupação das áreas litorâneas. Não, né, galera? Lembra que eu falei para vocês que a pecuária foi proibida de entrar no litoral? Letra B, expulsão do assalariado do campo. A gente não falou nada sobre isso. Letra C, formação e exploração de minifúndios. Não, ainda não, nesse contexto não. Letra D, fixação do escravo na agricultura. Acho que não, né, galera? Olha só. Lembra que agora a gente está num declínio da cana-de-açúcar? Lembra que agora, com relação à cultura mineradora, está surgindo as novas cidades? Então o escravizado está automaticamente trabalhando mais nas cidades que estão minerando. E por fim, expansão para o interior. Galera, a letra E é a resposta correta. Lembra que eu falei para vocês que o bandeirantismo e a pecuária vão ser importantes para essa expansão do território nacional? Para o interior, inclusive? Bom, galera, é isso. Fechamos a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Lembrem, surgiu alguma dúvida? Manda lá no WhatsApp, manda no e-mail, manda sinal de fumaça que a gente dá um jeito de responder, certo, meus queridos? Então assim, fiquem em casa, se cuidem, um beijo no coração de vocês e tchau! Até o próximo vídeo!